Fomos silenciadas. Os detalhes do voto de Rosa Weber pela liberação do aborto. Prestes a se aposentar, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou na sexta-feira, 22/9, para que o aborto realizado até 12 semanas de gestação não seja mais crime no país. A ministra argumentou que a criminalização fere direitos fundamentais das mulheres, como os direitos à autodeterminação pessoal, à liberdade e à intimidade. Por outro lado, Weber considerou que a proibição não é eficiente para evitar abortos, sendo mais adequado políticas públicas de prevenção à gravidez indesejada, como educação sexual. E ela diz o seguinte: a maternidade é escolha, não obrigação coercitiva. Impor a continuidade da gravidez, a despeito das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante, representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, mas não suas. Renan Santos, acho que você vai ser bom para responder isso, porque eu li essa notícia mais cedo e aí eu comecei a dar uma brisada nisso. Por que o tema do aborto tá tão em voga? Vê se eu tô falando uma loucura muito grande. As pessoas, elas têm cada dia mais dificuldade de entender que nem todas as coisas que acontecem na vida estão sob seu controle e que seus atos têm consequências, né? Por exemplo, você realizar atos sexuais, necessariamente você tá correndo esse risco de engravidar. Então não é uma coisa que acontece do nada, né? A maternidade é escolha, não uma obrigação coercitiva que simplesmente impõe a pessoa do absoluto nada, né? É uma ação que ela tomou e acaba tendo as consequências. Você acha que as pessoas, tendo essa dificuldade de conviver com as consequências dos próprios atos, acaba fazendo com que o aborto seja mais bem visto pela sociedade, por exemplo? O lance seguinte, durante a Revolução Sexual, mas não só nela, houve durante, vamos dizer, esse processo de desconstrução de paradigmas religiosos na sociedade, houve a dessacralização do sexo e do casamento. Então o sexo ele se tornou uma prática despida do caráter, vamos dizer, sagrado, no aspecto sagrado mesmo, e ele se tornou apenas uma atividade lúdica. Então o sexo se torna uma atividade lúdica que você pode fazer de forma reiterada e tal, com as pessoas que você quiser. Surge a pílula anticoncepcional que entrega à mulher essa capacidade de ter a sua vida lúdica sem arcar com as consequências disso. E, portanto, a externalidade natural de um ato que, enfim, ele envolve este tipo de consequência, ela passa a ser tratada como uma inconveniência, como se fosse uma obrigação, uma coerção que a pessoa recebe. Ou seja, na verdade, o ato ele vai ser retirado do sentido, não necessariamente do sentido original, mas sim, se for pegar os povos antigos, os antigos eles viam em qualquer ato, inclusive os atos fisiológicos, eles viam, vamos dizer, uma relação entre aquilo e algo sagrado. Havia sempre algo de sagrado, inclusive nas ações fisiológicas do corpo humano e ações sociais e meios de convívio. Então, as pessoas tinham o sagrado presente na vida delas. Quando isso é completamente transformado, por exemplo, hoje numa atividade recorrente lúdica, naturalmente as pessoas querem afastar os dissabores ligados a isso, porque a experiência tem que sempre ser fluida, sem problemas, sem inconvenientes. E aí, o problema ali, que se isso fosse um inconveniente, como por exemplo uma DST, ok, DST é um inconveniente que pode ser uma externalidade de um ato sexual. O problema é que, um embrião ali não é uma DST. A gente tá falando de vida humana, né? Exato. Aí você começa assim, calma, meu amigo, isso aí não era exatamente um mero empecilho, né? Entendeu? Aí estamos falando de um debate bem mais complicado. Só que os promotores desse debate, eles querem gerar essas descomplicações e algumas reduções, tipo, a mulher desse... Mas calma, mas é um embrião. A mulher, ela é um ser diferente justamente por conta disso. A mulher, ela não é igual assim. Parece que tem assim, um homem, uma mulher, ambos querem fazer sexo, e aí a mulher tem essa externalidade. Não, pô, isso é característico dela. É um poder que ela tem. Né? Isso é natural dela. Então, a discussão ser levada para um campo como se fosse um inconveniente que surgiu nela, não, aquilo é uma característica central dela que ela tem que lidar, que ela é um ser gerador de vida, e aquilo está vivo. E aí, a discussão fica amalucada, picaretada, porque assim, a discussão é levada para termos picaretas, a do meu corpo, minhas regras, ou homem não opina, se não tem útero não opina, se bem que hoje em dia agora com os... não se usa mais esse argumento, né? Eles falam que é transfóbico. Exatamente. Então, mulheres. Eu acho que é isso, assim, a dessacralização do ato foi para um nível tão grande que hoje qualquer pequeno inconveniente aí... Mas assim, a dessacralização de tudo, né? O sexo é só mais uma das coisas que foi dessacralizada. Na verdade, todas as instâncias da vida humana já foram desacralizadas antes ou estão sendo desacralizadas. Por exemplo, o sexo biológico.
ou a ideia de masculino e feminino já foi desacralizado também. Né? Eu vi uma discussão polêmica sobre uma posição do Ricardo que era contra a ideia de casamento gay. E o ponto do Ricardo é um ponto interessante. Eu concordo com o ponto do Ricardo. Que o Ricardo tinha se colocado contra a ideia de casamento. Olha, você quer ter uma união civil para fins de comunhão do bem, beleza. Vai ter todos os efeitos que um casamento teria. Exato, teria todos os efeitos todos. Mas chamar aquilo de casamento é uma corruptela. O Estado não deveria usar o termo casamento. Imagina se que bizarro se tivesse na Constituição. Olha, o batismo é assim, assado. Tinha que ser união civil pra todo mundo, né? Aí você faz pra homem, mulher... Depende, cara, se o Estado pode assumir algumas coisas, características de uma determinada cultura. Mas casamento é uma coisa muito sagrada, né? Sim. E vem assim, eu não sei se o Estado deveria... Bom, enfim, é outra discussão, realmente. Vamos voltar pra questão do aborto. Você tinha mais um ponto pra falar sobre isso? Posso passar pro Arthur? Não, assim, eu acho que tem a ver com essa dessacralização de tudo. Arthur Duval, você é um cara que no começo aí da sua carreira na internet, eu lembro que você chegou a se colocar a favor do aborto. Sim. Aí você, se não me engano, você declarou que você leu o livro do Francisco Raso contra o aborto e você mudou de opinião, né? Primeiro, eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero saber o que te levou a mudar de opinião, a passar a ser contra o aborto. E se isso aconteceu com você, será que a gente pode reverter esse cenário do aborto sendo mais e mais aprovado no mundo? Ou você acha que é uma luta que tá meio perdida? Não, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que, pra mim, o argumento central que assim, eu falei, putz, é verdade, é o seguinte. Todo mundo concorda que um feto, um dia antes dele nascer, é uma vida. Acho que todo mundo concorda. Ninguém acha que um feto, um dia assim, meia hora antes dele nascer, ele é uma vida? Ele é uma vida. Todo mundo concorda. Um zigoto, antes de colar na parede do útero, não é uma vida. Acho que todo mundo também concorda com isso. Haja vista que ninguém acha que quem usa a pílula do dia seguinte está cometendo um assassinato. Tá, onde que é a linha do não vida para vida? Ninguém consegue dizer, com certeza. Existem teorias. A teoria é quando surge ali o sistema nervoso central. Não, é vida só quando ele pode viver absolutamente independente do corpo da mãe. Eu já vi uma definição boa, que eu sei, até agora é que realmente essas definições muito específicas, elas são realmente difíceis de você falar, é isso. Mas até agora, essa que me apresentaram eu achei a mais interessante, que é o seguinte, que é quando aquele ser, ele tem material genético próprio humano, né? Então se... Mas então, dia 1 ele já tem material genético próprio. Então isso seria a vida. Exatamente. De qualquer forma, se a gente não sabe onde é a vida, como é que você pode arbitrar que tal lugar, tal ponto é assassinato e tal ponto outro não é? Pelo princípio do conservadorismo, então, seja conservador. Já que você não sabe, não faça isso. Por via das dúvidas, você preserva. Tem umas pessoas nos comentários burros, tipo, então uma masturbação masculina não, meus lindos. É um genocídio. Não, porque aquilo é exatamente metade, são 23 cromossomos. Não tem como você deixar um espermatozoide lá e ele virar um bebê humano. Isso não acontece. Outra coisa também, não adianta também um espermatozoide... Que é por isso que eu gosto da questão do material genético próprio, né? O espermatozoide não tem o material genético humano próprio dele, né? Quando tá fecundado já tem, né? Sim, outra coisa, não, mas se você pegar, por exemplo, o espermatozoide, quando ele fecunda o óvulo, teoricamente você tem lá os 46 cromossomos, né? Os 46 pares, os 23 pares. O problema é, se ele não gruda na parede do útero, ele não se desenvolve. Aquilo não é um ser humano em potencial. Tanto que isso acontece até naturalmente. Existem casos onde o espermatozoide fecunda o óvulo e por meios naturais o óvulo não gruda na parede do útero, então ele não vira um ser humano. Tá? O fato é, por conta desse princípio, eu deixei de ser a favor do aborto. Agora, independente da minha opinião pessoal do aborto, o fato é, a sociedade brasileira não aprova o aborto. Hoje, você fala, pô, daqui 10 anos, tudo bem. Hoje, a sociedade brasileira, majoritariamente, não aprova institucionalmente a legalização do aborto. Para mim, a parte mais grave foi como a Rosa Weber tentou passar isso. Primeiro, no lugar onde ela está, que é a Suprema Corte. Não é o lugar. Segundo, o modo como ela tentou passar. Ela tentou passar isso via... Esqueci o nome técnico agora. Que é uma votação que ela não vai a plenário. E você sequer tem acesso aos votos dos ministros. Os ministros votam virtualmente e basicamente você não tem discussão. Ó, a pauta tá aqui, é sim ou não, brrr, passou, pum, já era, pum. Acabou. Tá? Por que não vai ser assim? Porque o Barroso pediu para fazer um destaque, portanto, quando um ministro pede para fazer um destaque, todo mundo tem que ir para o plenário e apreciar aquele destaque. Portanto, não vai ser daquela forma. A impressão que me passa é, a Rosa Weber,
nesse momento onde ela tá no fim da carreira. Inclusive, eu até fiquei surpreso com a idade dela. Ela vai Ela fazer não 75 parece, né? anos, cara. Não parece. Você vê que é uma mulher muito, muito saudável ali, né? Tá muito inteira e tudo. No final da carreira dela agora do STF, ela está querendo deixar a marca dela. Né? Então, basicamente, ela tá pondo um monte de coisas polêmicas. E eu acho que ela tá se aproveitando justamente desse momento, que é o Brasil está fechado para balanço, para pautar descriminalização de porte individual de droga, marco temporal, aborto, e tinha mais um. São 4, que eu esqueci qual era o outro. São 4 bem polêmicos. Droga, aborto, marco temporal. Droga, aborto, marco temporal. Tinha e mais uma tem que eu mais esqueci o tem que mais era. um. Enfim, 4 pautas que se fala, caramba, velho, que paulada, são 4 de uma vez, bicho. Que nem deveriam ser feitas pelo STF, né? Infelizmente a gente fica à mercê disso, cara. Agora sim, o que será que vai acontecer? Eu ainda tendo, cara, a achar que essa votação é tão polêmica que talvez não vá adiante. Eu acho que há uma chance dessa votação não ir adiante. Olha, você mesmo que falou aqui, por que os caras vão parar agora, se eles já foram tão longe? Né? Eu entendo, é que essa talvez seja a mais longe de todas.